de volta no Panorama CJC e agora a gente vai para um giro das notícias internacionais. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram neste domingo em frente ao parlamento em Tóquio para protestar contra as novas leis que visam ampliar as prerrogativas do exército japonês. A manifestação reflete a mobilização crescente no país em relação ao tema. O governo quer estender a noção de defesa dos interesses do país a conflitos externos, em vez de limitar-se ao território nacional. Desta forma, o exército japonês passaria a ter a oportunidade de ajudar um aliado em dificuldades, em primeiro lugar os Estados Unidos, como parte de um esquema chamado defesa coletiva, mesmo que o Japão não esteja diretamente ameaçado. A extensão das prerrogativas das forças de autodefesa faz crescer o temor entre os japoneses de que seu país possa se envolver em um conflito distante. A polícia tailandesa anunciou nesta segunda-feira que está procurando mais 2 pessoas, uma mulher e um homem ainda não identificado, suspeitas de participação no atentado executado em Bangkok há 2 semanas, que não foi reivindicado por nenhum grupo até o momento. Os agentes divulgaram fotos da mulher com jilbab preto e do segundo suspeito, um homem estrangeiro, moreno, com bigode. Os 2 moravam num apartamento onde foram encontrados artefatos explosivos no domingo. As autoridades ainda tentam esclarecer se este homem, que tinha traços de TNT no corpo, foi o que colocou a bomba no templo de Bangkok ou se ele participou na elaboração do explosivo. 3 jornalistas da rede de TV do Catar, Al Jazeera, foram condenados no Egito a 3 anos de prisão e 2 deles foram imediatamente presos. Eles foram condenados por um tribunal do Cairo por divulgação de informações falsas e por trabalharem sem as autorizações necessárias. Um dos jornalistas é canadense e o país exigiu a libertação imediata e sem condições de seu cidadão. Essas imagens de satélite confirmam a destruição do templo histórico Baal Shamim em Palmira, na Síria. A construção foi explodida pelo grupo Estado Islâmico. O Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa informou que seu programa de satélites comparou uma foto feita 26 de junho com outra registrada em 27 de agosto após a explosão. Foi confirmada a destruição do edifício principal, enquanto que as colunas que o cercam parecem ter sido menos afetadas. A destruição do templo na histórica cidade de Palmira, leste da Síria, causou indignação internacional. Confrontos durante uma manifestação na Ucrânia feriram cerca de 90 membros das forças de segurança do país. Os distúrbios aconteceram em frente ao parlamento em Kiev. Os ativistas protestavam contra a aprovação de uma reforma constitucional que concede uma maior autonomia ao leste separatista pró-russo. A reforma é uma exigência dos aliados ocidentais da Ucrânia, que esperam que sirva para resolver o conflito que deixou mais de 6.800 mortos em 16 meses. Depois de vários dias abrigados em terminais de trem de Budapeste, quase 2.000 imigrantes conseguiram embarcar para a Áustria e a Alemanha nesta segunda-feira. Mas um trem que seguia para Munique, com 300 a 400 refugiados, foi detido na fronteira austríaca. O porta-voz de um grupo de voluntários pediu com urgência a liberação dos imigrantes para viajar e denunciou o descaso do governo da Hungria. Temos pouca comida porque o governo húngaro não fornece comida e água. É muito quente, estamos a mais de 30 graus e eles não têm nada para beber até que estejam nos campos, o que significa 1 ou 2 dias. Até então, a polícia húngara havia impedido que os imigrantes partissem por falta de documentos oficiais. Fim de semana de protesto na Guatemala. Os manifestantes pediram a renúncia do presidente Otto Pérez.
Segundo uma investigação da Promotoria e da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, entidade ligada à ONU, o governante guatemalteco é suspeito de envolvimento em uma fraude milionária no Sistema Nacional de Alfândega. A manifestação ocorreu no mesmo dia que uma comissão especial do Congresso recomendou suspender a imunidade do presidente. A tempestade tropical Erika se dissipou neste fim de semana, mas continuava provocando intensas chuvas em Cuba e outras áreas do Caribe, onde deixou ao menos 20 mortos na ilha de Dominica. No Haiti, as autoridades colocaram à disposição dos deslocados 2.000 abrigos de emergência. Um homem morreu depois de um deslizamento de terra na região ao norte da capital Porto Príncipe. No Caribe, o Erika afetou principalmente Dominica, uma pequena ilha de 72.000 habitantes. A chuva torrencial causou inundações e deslizamentos de terra. A guerrilha comunista das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, propôs ao governo colombiano um pacto para a busca de desaparecidos no conflito entre os combatentes e tropas do país. Nós acreditamos que os membros da negociação devem concordar com compromissos para a desescalada, que incluem a busca por pessoas desaparecidas. O combate armado de meio século já deixou 50.000 desaparecidos na Colômbia. O governo e a guerrilha chegaram a um acordo histórico para desacelerar o conflito em 12 de julho. O pacto impulsionou as negociações de paz, iniciadas em novembro de 2012, mas ameaçadas em abril por um ressurgimento das hostilidades. E agora a gente vai falar das notícias do Brasil, nosso Giro Brasil. Vamos lá. Escola Municipal é arrombada no Rio. A Escola Municipal Castelnuovo, em Copacabana, zona sul do Rio, foi arrombada e furtada neste final de semana. Policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar de Copacabana foram acionados na manhã desta segunda-feira para checar uma ocorrência de furto na unidade na rua Francisco Otaviano. Ao chegarem ao local, os policiais acionaram a perícia da Polícia Civil. Um inquérito investigativo foi instaurado na 13ª DP de Ipanema para apurar o crime. Segundo a Polícia Civil, a diretora da escola prestou depoimento e a perícia já foi realizada no local. Agentes buscam informações que ajudem a identificar os autores do crime. Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Educação confirmou o furto, mas não informou quais objetos foram levados pelos criminosos. O órgão também não contabilizou os prejuízos. Bom, esse aí foram as notícias do Jornal O Dia. Agora a gente vai para o portal G1. Suspeito tenta fugir de delegacia e dá de cara em porta de vidro. Um homem de 37 anos, suspeito de agredir uma ex-companheira, foi preso na noite de ontem após colidir contra uma porta de vidro fechada durante uma tentativa de fuga. A polícia informou que o homem tentou fugir de dentro da delegacia correndo. Ele não percebeu que a porta da unidade estava fechada. Ao se chocar contra o vidro, a porta foi estilhaçada e o suspeito ficou ferido. O homem precisou de atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O caso ocorreu dentro da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na zona centro-sul de Manaus. Ele foi encaminhado à cadeia pública e deverá responder pelos crimes de ameaça, vias de fato e dano ao patrimônio público. Agora a gente vai para as notícias da CIA de Talentos. Petrobras é eleita a segunda empresa dos sonhos dos jovens. A 14ª edição da pesquisa realizada com 67.896 pessoas de 17 a 26 anos aponta a Petrobras na segunda posição do ranking das empresas dos sonhos dos jovens. Na liderança, pelo segundo ano consecutivo, está o Google. De 2005 a 2013, a Petrobras encabeçou por 8 anos consecutivos a liderança, ficando à frente de empresas multinacionais. Este ano, os fatores citados como os mais importantes para a escolha da Petrobras foram possibilidade de desenvolvimento e realização profissional, os desafios constantes e a possibilidade de inovar. As entrevistas foram feitas entre janeiro e abril deste ano pela CIA de Talentos.
Bom, agora a gente vai falar sobre cidades sem fome. Áreas verdes produzindo hortaliças orgânicas em terrenos desocupados das grandes cidades. Parece utopia, né? Mas não é não. Na zona leste de São Paulo, uma ONG estimula as comunidades a produzirem o próprio alimento em hortas comunitárias, que ainda geram renda para a população local. Antônio trocou a feira pelas verduras colhidas ainda no pé. Aqui, ele pode escolher à vontade e levá-las fresquinhas para casa, sem sair da vizinhança. É muito bom. Quer dizer, já veio hoje, já pegou aqui a alface que vai comer no almoço. Exatamente. Exato. Produto saudável. Exatamente, muito bom. A ideia foi deste administrador e técnico de agropecuária. Inconformado com a quantidade de terrenos repletos de lixo, decidiu tomar uma atitude. O que antes era um espaço abandonado na periferia de São Paulo, hoje é uma horta comunitária. O projeto, além de trazer um pouco de verde para dentro da cidade, incentiva a agricultura sustentável, a produção de alimentos saudáveis e também cria oportunidades de emprego para a comunidade. Uma horta como essa, como você vê, os produtos são todos orgânicos, eles têm um grande potencial de venda, de negócios, tá? Então a pessoa que trabalha na horta, tá? Ela tem a geração de renda garantida também com a comercialização desses produtos. Criada há 1 ano, a pequena plantação já mudou o visual do bairro e a vida do seu José, um ex-vendedor de artigos elétricos que agora se dedica à agricultura familiar. Aqui eu me divirto praticamente e desabafo o estresse da vida e ainda ajudo alguém a colher umas verduras novinhas, muito boa, e pago um preço razoável que me ajuda a manter isso aqui. Maria Salete mora no bairro há 30 anos e é uma das principais clientes do seu José. Ela conta que a horta aproximou os moradores e transformou a qualidade de vida na região. O que a senhora acha desse tipo de projeto, né, que traz uma horta para dentro da cidade, numa área que poderia ser um lixão hoje em dia, né? Acho excelente, eu acho ótimo. Eu só acho que podia ser mais divulgada, entendeu? Porque eu acho que tem pouca divulgação ainda. A senhora conhece muitas pessoas que vêm comprar aqui na horta também? Conheço bastante que vem comprar aqui, minhas vizinhas também vêm, tudo. A ONG já implementou 21 hortas comunitárias na periferia de grandes cidades e 32 em escolas públicas. A instituição recebe patrocínios de diferentes empresas. O dinheiro financia os equipamentos, mudas, sementes e ainda oferece apoio técnico e cursos de capacitação profissional. E a seleção obedece a alguns critérios, e é sempre assim, tentar beneficiar as pessoas que se encontram num grau maior de vulnerabilidade social, onde ambos, marido e mulher, estão desempregados, existe um grande número de crianças pequenas na família, ou então famílias que não são assistidas por nenhum programa governamental, tá? Bolsa Família, Cesta Básica, então famílias que não têm nada. Essas são as primeiras que as cidades sem fome selecionam para trabalhar nos projetos de hortas comunitárias. Tá? Parabéns aí pela iniciativa dessa ONG. Olha, meu sonho de consumo é ver isso tomando as cidades, de fato, trazendo uma qualidade de vida para as pessoas e ainda permitindo aqueles que não têm fonte de renda de conseguir aí uma rendazinha, trazendo também benefício a toda a população. Bom, agora a gente vai falar de cardiopatia infantil. As doenças cardíacas congênitas representam um dos problemas de nascimento mais comuns. Mas as mulheres que se alimentam de forma saudável antes e durante a gravidez podem diminuir esses riscos do bebê desenvolver esses problemas, viu? E quando a doença é diagnosticada mesmo antes do parto, as chances da criança ter uma vida saudável são praticamente de 90%. Por isso, uma associação na capital paulista ajuda mães de todo o Brasil a entenderem a situação e ainda dá apoio ao tratamento. Olha só. Crianças que vêm de diferentes lugares do Brasil. Cada criança tem um tipo de doença cardíaca. A gente também tem que usar a tecnologia para um diagnóstico precoce. Então a gente consegue fazer diagnósticos hoje das malformações no coração do bebê, ainda no útero da mãe. Então por volta de 24, 28 semanas de idade gestacional, essa mãe pode fazer um ultrassom, uma ecocardiografia fetal e detectar essas malformações. A notícia da doença para as mães é sempre impactante. Muitas encontram apoio desta associação Pequenos Corações na jornada para salvar a vida dos filhos. Para mim, a melhor coisa é o apoio de outras mães que estão passando pela mesma coisa que a gente.
né, que os filhos também têm cardiopatias, às vezes não é a mesma cardiopatia, mas é tão grave quanto, e que os filhos ficam internados e fazem cirurgias. Eu acho que essa rede de apoio de mães, uma dando mensagem positiva para a outra, isso é fundamental. Esta mãe de Goiânia viu que o filho tinha chances de sobreviver quando visitou o site da associação. Se eu não tivesse encontrado a casa, o apoio das meninas, se eu não tivesse vindo para São Paulo, hoje eu posso dizer com todas as certezas que na minha cidade, no meu estado, o meu filho estaria morto hoje. Porque ele só está vivo porque ele fez a cirurgia e porque aqui tem condições para isso. No Brasil, são 52 núcleos de voluntários, mulheres, também mães, que atendem outras mães que atravessam um difícil momento e encontram mais que apoio e orientações. Logo de cara eu tive um impacto que assim, meio receio, assim, mas depois não, me senti bastante à vontade. Acho que nem se eu tivesse familiares aqui, eu acho que eu não me sentiria tão à vontade como eu estou aqui. Hoje, a cada 100 crianças no mundo, uma pode ter má formação no coração. Mas até agora, as causas são indefinidas pela ciência. O que se sabe é que uma boa dieta pode ser positiva de maneira geral durante a gestação. Muito importante é que elas façam o pré-natal, façam as visitas de pré-natal, acompanhem o desenvolvimento, façam os exames que se fizerem necessários, ultrassom, é nada invasivo, não dói, né? E se a gente fizer esse diagnóstico precoce, a gente vai ter uma chance de ajudar muito essa criança no momento que ela nasce. E tem um plano também, tirar aquela fantasia de que aquilo não tem solução e, quem sabe, né, ajudar a ter um final feliz para essa criança e para essa família. Com certeza, parabéns aí à associação. Você, mamãe que está grávida, é muito importante fazer o pré-natal e ter uma boa alimentação, se informar sobre esses assuntos. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e o Panorama CJC volta já.